Boa noite, Gui. Boa noite, Ítalo. Vamos esperar alguns minutinhos e aí a Letícia já vai entrar. Aí a gente já inicia a nossa live, pessoal. Oi, pessoal que está entrando. A gente vai aguardar uns minutinhos, né? Que a Letícia, a participante de hoje, ela vai entrar daqui a pouquinho, que ela estava tendo agora um compromisso. E aí a gente só está pedindo aí para o pessoal esperar, né? Que logo logo a gente já inicia a nossa live. Bem, pessoal, para a gente já ir adiantando aqui, né? Enquanto a gente espera a participação da nossa convidada. Primeiramente, eu vou meio que me apresentar aqui para vocês. Eu sou o Ítalo, sou o atual coordenador de conteúdo da ACOSA, que é responsável por organizar a Semana da Administração. E esse vai ser o nosso primeiro Drops dessa gestão, contando a respeito de diversidade, a respeito de inclusão, também em comemoração ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, que foi comemorado ontem. E aí a gente vai começar agora, né? Eu vou depois passar a palavra para o Guilherme, para ele se apresentar, e aí a gente vai aguardar a participação, né, a nossa participante, que aqui a gente vai debater alguns temas relacionados à diversidade, não só a diversidade no âmbito de orientação sexual, a respeito de gênero, essas coisas, mas também a diversidade na questão humana, como uma forma geral ali. E a respeito da inclusão dessa diversidade. A gente vai discutir aí os temas que mais foram falados durante esse mês, com relação ao orgulho LGBTQIA+, e com relação aos desafios que essa comunidade, e eu como um participante dela, um membro dela, um representante dela aqui nessa live, passamos e enfrentamos todos os dias, né? Então, vou passar aí a palavra agora para o Guilherme, né, para ele estar se apresentando, e aí a gente já inicia a nossa live aqui no Instagram. Oi, gente, boa noite. Como o Ítalo já adiantou, o tema da nossa live é sobre inclusão e diversidade, não somente a diversidade LGBTQIA+, né, que é o protótipo desse mês, como foi dito pelo Ítalo, o dia de ontem foi comemorado, o Dia do Orgulho, também a inclusão de outras comunidades na sociedade, né, no caso da Letícia também, ela é mulher e pessoa com deficiência, né, então vamos tratar todos esses recortes durante a live. Isso. E antes da gente iniciar a live, pessoal, apenas avisando vocês que esse ano vai acontecer a Semana da Administração. Ela vai acontecer aí de forma totalmente remota, né? Infelizmente, por conta das nossas condições que a gente está vivendo ultimamente. Mas o fato de ser remoto não quer dizer que não vai ser um evento e tanto, né? E a gente aí, a equipe de conteúdo e as outras coordenadorias também, estamos aí trabalhando todos os dias para garantir que vocês tenham um evento assim que sirva para vocês, tanto dos cursos de administração, como engenharia de biosistemas, como também para quem não está estudando na Unesp aqui de Tupã. Vai ser um evento aberto ao público que vai acrescentar, vai agregar na vida de todo mundo aí.
na questão de carreira, na questão de vida acadêmica, na questão de vida social, vida pessoal. Então, aí eu queria deixar um convite para vocês. Em breve a gente vai revelar as datas, né? E aí vocês todos estão convidados a participar desse evento. Eu tenho certeza que vai ser um evento, assim, maravilhoso, que vai servir de muita coisa para todos vocês que estão aqui. Vamos só aguardar mais alguns minutinhos, né? A nossa convidada, ela já disse aqui que está entrando, ela estava saindo de um compromisso que ela estava agora. Aí a gente vai aguardar a participação dela aqui, só para dar a entrada. Um atrasinho básico aí, né? Porque a participante de hoje pensa numa menina que é atarefada, cheia de coisa para fazer, uma influencer que, inclusive, eu quero convidar vocês que assim que ela entrar na live, vocês já anotem aí o user dela, né? Para estarem seguindo a conta dela. Ela posta bastante conteúdos assim diversificados. Ela posta uns assuntos assim bem atuais, são uns assuntos bem interessantes, não só a respeito da comunidade LGBTQ e a mais, mas também a respeito de outros assuntos, questão de sociedade e tudo mais. E inclusive eu sigo poucas pessoas, influências e tudo mais, e ela é uma dessas pessoas que eu sigo e eu tenho o prazer assim de ver as coisas que ela posta nos stories. São coisas assim bem inclusivas e coisas bem interessantes, que aí depois vocês podem estar aí entrando no Instagram dela para estar seguindo. É Le_Guilherme. Aí é só vocês entrarem lá, seguirem e acompanhando os projetos dela, né? Os posts que ela faz, as publicações que ela faz, que é bastante interessante também. Outra coisa também que chama atenção, né, no Instagram da Letícia, que inclusive ela talvez vá falar disso aqui, é que todos os stories delas, que ela posta ali, vocês podem ver depois, todos os stories ela posta ali com legenda, né? É uma coisa assim que passa despercebido no nosso dia a dia, porque a gente, talvez algumas pessoas não tenham a necessidade ali de acompanhar uma legenda para entender o que está sendo falado naquele vídeo. E ela justamente pensando nisso, nessa inclusão, ela coloca ali em todos os stories, todos os vídeos que ela faz, todos os vídeos que ela posta, ela coloca a legenda ali para tornar uma coisa mais inclusiva, para um público maior de pessoas também assistir. Isso é o mínimo, né? Uma coisa assim admirável de se fazer, porque hoje poucas pessoas fazem isso. É uma coisa assim que deve ser parabenizada e vai ser bem legal, gente. A participação dela, ela é uma pessoa assim extremamente acessível. Inclusive, ela já está aqui na nossa live. Vou convidar ela para participar, para a gente já dar início.
Oi, Letícia, boa noite, tudo bem? Oi, gente, boa noite. Ele, Desculpa, desculpa o Imagina. atraso. Eu tava fazendo análise, né? Porque alguém tem que fazer terapia nesse país, que não tem como. E sim. aí eu tava de roupão rosa. Aí eu fui botar um moletom e fazer xixi. Então, desculpem, mas agora eu estou aqui, toda pra vocês. Imagina. Imagina. A gente agradece, primeiramente, eu quero agradecer você, Letícia, por ter aceitado o nosso convite. Você foi, assim, uma pessoa extremamente acessível, apesar do número grande de seguidores que você tem, foi rápido ali em responder a gente. E é um prazer imenso estar aqui contando com a participação sua no Instagram do nosso projeto. Para iniciar a Imagina. nossa live, então, para iniciar a nossa live, então, pessoal, eu vou novamente me apresentar aqui, passar a palavra para o pessoal que está aqui. Eu sou o Ítalo, coordenador de conteúdo da COSA, que é responsável por fazer anualmente, né, a Semana da Administração, onde tem ali assuntos voltados para o pessoal que estuda nessa área, né, e que está ali interessado em ingressar no mercado de trabalho. E aí a gente traz assuntos visando isso, entendeu? Ajudar, né, essa experiência ali, essa saída da vida acadêmica para a vida profissional. Agora eu vou passar a palavra para o Guilherme, para ele poder se apresentar. Eu sou assessor de conteúdo da COSA esse ano, né? Da mesma equipe com o Ítalo. E também sou aluno de administração na UNET, né? Tô no terceiro termo. E acho que é isso. Pode passar a palavra para a Letícia. Oi, gente, eu sou a Letícia Guilherme. Eu tenho 23 anos, aquelas que falam, já lanço o currículo, né? Eu tenho 23 anos, eu sou formada em Relações Públicas e hoje eu sou criadora de conteúdo aqui no Instagram. Meu arroba é leg_Guilherme, vocês devem estar vendo aqui. E é isso, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, tô com o cabelo molhado, meu cabelo tá solto e é comprido, tá meio ondulado. Eu tô com um moletom preto e um óculos de grau, armação preta, e atrás de mim só tem uma parede branca. Então vamos lá que eu estou empolgada. Perfeito, a gente agradece mais uma vez, Letícia. E hoje, pessoal, o tema da nossa live, ela vai ser a respeito de inclusão e diversidade nos dias de hoje. Ontem foi comemorado internacionalmente, né, o Dia do Orgulho LGBTQIA+, que é uma sigla aí que passa despercebido por muitas pessoas, e o movimento que esse orgulho tem, né, que essa campanha, essa comunidade tem, né, o que impacta na vida das pessoas que fazem parte da comunidade e das pessoas que não fazem parte. Então, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo com a Letícia, eu vou mandar a primeira pergunta para ela, né, relacionada justamente ao mês do orgulho, né? Letícia, na sua opinião, o que você acha, por que é importante, né, a gente ter um mês do orgulho LGBTQIA+. Gente, primeiro que é, por que a gente precisa falar de orgulho, né? Porque a gente passou a vida inteira escondido. A gente passou a vida inteira com vergonha, a gente passou a vida inteira no armário, né? Então, falar de orgulho é falar de vida, né? É falar de representatividade, de equidade, de pertencimento, de luta, de resistência, de política. Então é falar de muita coisa. E a gente precisa falar de orgulho justamente por isso. Eu acho que. Eu não sei se vocês vão me perguntar isso, mas já vou emendar, né? O dia 28 de junho aconteceu. Por que é um marco, né? Histórico? Porque aconteceu uma rebelião, a revolta de Stonewall, a rebelião de Stonewall, que foi lá em Nova York, num bar que chamava Stonewall Inn, acho era o nome, não me lembro exatamente. E várias mulheres trans e mulheres lésbicas se rebelaram contra a pressão policial que rolava nesse espaço. E, enfim, foi por isso que foi marcado como o Dia do Orgulho LGBT, QIAP+. E é uma data muito importante, assim, super revolucionária. E que a gente não pode esquecer, né? A gente lembra de tantas datas aí que são extremamente comerciais e tudo mais. Então, a gente não pode esquecer dessas datas que marcam nossa história e nossa vida de luta e resistência. Isso mesmo, muito bem pontuado. Inclusive, tem pessoas que não entendem a necessidade da gente ter um mês do orgulho LGBTQIA+. Só que a questão não é a gente
esse mês do orgulho, ele não nasceu ali com a necessidade da gente celebrar o fato de sermos gays, o fato de sermos lésbicas, transexuais, nada do tipo. Surgiu ali do fato da gente ter esse direito, ter essa necessidade de fazer isso, porque a gente passou, como a Letícia falou, muito tempo assim, escondido. Nunca que um hétero vai ter problema em se assumir hétero para a família, ou agir de forma heteronormativa na escola, ou beijar a sua namorada, ou a namorada beijar a sua namorada ali no meio da rua, porque isso acontece normalmente no mundo lá fora. Só que quem é da comunidade LGBTQIA+, não tem essa facilidade, não tem essa segurança ainda de estar fazendo isso, porque acaba sofrendo discriminação, acaba sofrendo crimes de homofobia, acaba sofrendo ataques. Inclusive, recentemente a gente viu, acompanhou justamente no mês do orgulho, que é uma notícia assim, péssima, de acontecer em qualquer momento, ataques contra uma garota trans, né, que foi incendiada. É uma coisa assim, absurda, que ninguém faz nem com um animal, por que fazer isso com uma pessoa? Então a necessidade aí do mês do orgulho, né, é justamente para celebrar essa luta que nós da comunidade temos que ter todos os dias para garantir nosso espaço no meio da sociedade. Agora eu vou passar para o Guilherme também para estar fazendo a próxima pergunta para a Letícia. Gente, peraí, só Sim. queria comentar um negócio, que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs, né? Então, esse é óbvio, essa data, ela é internacional. Então, a gente não fala só de Brasil, né? É uma data que rola no mundo inteiro, 28 de junho e tudo mais. Mas aqui no Brasil, a gente não pode esquecer que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs. Então, a gente precisa falar de orgulho, sim. Precisa falar de resistência, né? De uma comunidade que passa a vida inteira à margem da sociedade, né? Marginalizada, excluída, que sofre preconceito e muitas vezes crimes, né? De homofobia. Então, não tem nem o que discutir, assim. Para mim, é indiscutível a necessidade de se falar de orgulho LGBT todos os dias do ano, todos os meses do ano, mas em junho especificamente, justamente pela memória, né, da história e da revolta de Stonewall. Sim, Sim. exatamente. Não, sim, Aí, só complementando também, acho super importante, né? E ainda a gente tá caminhando a passos pequenos, né? A passos que ainda tem muita coisa, né? Ainda já tem leis, mas essas leis ainda não são cumpridas, né? E as pessoas ainda não têm segurança, ainda nem com essas leis, né? Ainda falta muitas questões, né? A questão da segurança pública, né? E entrando mais, assim, na sua questão, Lê, a gente queria falar também como foi a questão da sexualidade para você, né? Tendo em vista que você é uma mulher LGBTQIA+, e pessoa com deficiência, né? Então, tipo, é um corpo interseccional, né? E tem toda a questão do capacitismo também relacionado à sexualidade, que ainda é dita como um tabu, né, para as pessoas com deficiência. Então, eu queria que você falasse sobre. Muitas pessoas veem as pessoas com deficiência como corpos não capazes de se relacionarem, né? Tanto afetivamente quanto sexualmente, amorosamente. Então, primeiro a gente precisa desmistificar isso, né? Pessoas com deficiência são capazes, plenamente capazes, de se relacionarem da forma que quiserem, bem entenderem, com quem quiserem. Ou seja, nós possuímos sexualidade. Então, essa é a primeira questão, que é ali de uma base do capacitismo e da ideia de que nós não somos capazes de nada, né? O capacitismo tem esse fundamento de pessoas com deficiência serem incapazes, mas essa não é a realidade. Bom, de qualquer forma, o capacitismo é um preconceito estrutural, né? Ele foi fundado culturalmente e então traz consequências para as nossas identidades e para as nossas subjetividades. Mas para mim, assim, especificamente, porque eu nasci com uma deficiência, né? Eu tenho uma osteogênese imperfeita, então eu acho que é muito diferente para quem nasce e quem adquire uma deficiência. São vivências completamente diferentes. Óbvio, todas as deficiências são vivências diferentes, né? Todos nós somos indivíduos
diferentes, sejam pessoas com deficiência ou não, mas nascer com uma deficiência e adquirir uma deficiência, você acaba, a sua identidade é construída de formas diferentes. Então, como eu nasci com uma deficiência, eu nunca tive dúvida do que era ser uma pessoa com deficiência. Só que eu demorei algum tempo para entender o que ter uma deficiência acarretaria para minha vida. E aqui eu não digo sobre, não tem uma rampa, não tem acessibilidade. Não, aqui eu tô falando de preconceito mesmo. Eu passei muitos anos da minha vida sem saber que eu sofria preconceito por ser uma pessoa com deficiência. Então, quando a gente entende que a gente sofre esse preconceito, a gente consegue lutar contra ele. Foi a mesma coisa que aconteceu quando eu me entendi como uma mulher. Eu sou uma mulher cis, ou seja, eu nasci mulher e me reconheço como uma mulher, né? Enfim. Então, eu nunca tive dúvida de que eu era uma mulher, só que eu só entendi o que era ser uma mulher na sociedade quando eu tinha, tipo, 18 anos. E tudo aconteceu ao mesmo tempo. Eu entendi o que era ser uma mulher na sociedade, como eu teria que lutar para existir. Eu entendi como era ser uma pessoa com deficiência, como eu teria que lutar para existir. E aí, logo em seguida, eu me apaixonei por uma menina pela primeira vez. Eu me lembro que na minha adolescência, assim, às vezes eu me questionava, tipo, mano, será que eu sou lésbica? Tipo, esse negócio é meio estranho. Tipo, o que é isso? Eu não. Tipo, eu sempre me apaixonei por vários meninos, eu gostava de vários meninos. Ai, ó, gente, se eu começar a contar essa história aqui, vocês vão morrer. Mas assim, e aí às vezes eu me questionava, tipo, mas eu nunca tinha me apaixonado por nenhuma menina, e aí eu ficava, tipo, pra eu ser. Na época eu não sabia direito como que era bissexualidade, tipo, eu não conhecia pessoas LGBTs no geral, era mais homens gays e olhe lá, sabe? Então eu ficava tipo, eu devo ser hétero mesmo, sei lá, tipo, não sei. Eu só ficava meio confusa, mas não era uma questão do meu dia a dia. Aí, quando eu entrei na faculdade, né, aquele boato de que todo mundo se desvirtua na faculdade, então, eu virei sapatão. É brincadeira, né? Eu não virei, né, gente? Tipo. E, e aí me apaixonei por uma menina. E aí eu falei, caramba. Mas eu me permiti viver o que eu tava com vontade de viver. Tipo, me permiti sentir o sentimento que eu tinha por ela. Me permiti me relacionar com ela ali de alguma forma, né? Tipo, sem, sem ficar pensando, mas não, eu era hétero outro dia. O que que tá acontecendo? Não, eu só fui levando. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui me entendendo, descobrindo mais a minha sexualidade. E eu acho que, sim, todo dia é dia de descobrir a sexualidade. Tipo, eu costumo dizer aqui nas redes e tudo mais, e até no meu cotidiano, que eu sou uma mulher lésbica porque eu tenho atração romântica, afetiva e sexual por outras mulheres. Mas isso não quer dizer que em nenhum momento da minha vida eu não sentia atração por homens. Quando eu era mais nova, eu realmente sentia. Eu não acho que era só heterossexualidade compulsória, sabe? Mas me colocar como uma mulher que se relaciona com mulheres e que dá preferência para se relacionar com mulheres e que quer se relacionar com mulheres e gosta disso, é política, né? Então, além de tudo. Pera, que tem um pelo na minha boca. Então, além de tudo, eu, tipo, não tenho intenção e nem vontade nenhuma de me relacionar com homens. Então, a partir desse momento, pra mim, eu entendo que eu sou uma mulher lésbica. Se em algum momento eu falar, putz, acho que talvez eu encontrei um cara aqui e eu tô apaixonada, claro, beleza, eu não vou ter problema nenhum em me relacionar com ele. Eu acho que a gente pode se sentir livre. Posso ser cancelado na internet por falar isso? Sim. Mas a gente pode se sentir livre pra se abrir, se relacionar com quem a gente quiser, sabe? Tipo, sem precisar me colocar na caixinha. Eu entendo a necessidade do rótulo, porque o rótulo traz uma unidade ali, né, de luta. Então, mas assim, eu não vou me impedir de me relacionar com uma pessoa porque eu tenho um rótulo.
sabe? Então, a minha vivência é essa. E as pessoas têm que aceitar as vivências dos outros também, né? Tipo, a galera gosta muito de julgar a sexualidade do outro, ou de ficar, ai, não, porque você não é bi, você não é lésbica, você não é gay, você não é não sei o quê. Meu filho, cuida da sua vida, eu, hein? Vocês estão namorando comigo? Não? Então pronto. Oxi, eu já fico logo estressada. Sim, sim. Me empolguei também comentando essa tour. Imagina, foi muito esclarecedor e tipo, muito legal pra gente também. Entendendo aí sobre você, além do que a gente tá vendo, né? E eu acho que essa questão Sim, da conclusão é muito de, tipo assim, de não ter essa representatividade, né? Porque até um tempo atrás, agora hoje a gente tem TAT para falar sobre orgulho, até para falar de outras siglas e de outras letras, né, que antes eram ainda mais marginalizadas e ainda mais esquecidas, né? Então, se hoje a gente tem esse TAT, é porque é questão da muita luta mesmo, né? E que pessoas como a gente possam se descobrir mais cedo e ter um processo mais facilitado do que a gente teve, né? Com sim. certeza, o preconceito ele impede, né, que a gente se descubra e se entenda. Então, tanto como, por exemplo, como eu falei, eu sempre soube que eu era uma pessoa com deficiência, eu nunca duvidei disso, é, mas eu não sabia o que, que era na prática ser uma pessoa com deficiência, eu não sabia as lutas que isso ia me acarretar. Talvez se eu tivesse representatividade ali, e não só daquele coitadismo, né, da TV que passa, do Teleton e do não sei o quê, tipo, pessoas com deficiência sempre sofrendo e passando perrengue, e, enfim. A gente passa muito perrengue, essa é uma realidade, né? A falta de acesso é uma realidade. Mas isso não quer dizer que a vida de todas as pessoas com deficiência é miserável. A gente, tipo, precisa entender isso também. é, e a falta de representatividade, ela afeta as nossas subjetividades, né? Então, quando eu entendi que eu era uma pessoa com deficiência, tipo, gente, eu demorei muito tempo, tipo, 18 anos para entender isso. Porque antes, se eu tinha algum problema em relação à acessibilidade ou qualquer coisa, os meus pais lutavam por mim. E aí, quando eu comecei a tomar as rédeas da situação, que aí eu já saía sozinha, já fazia outras coisas, eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu fiquei em parafuso na época. Que foi também, né, como eu falei, foi ao mesmo tempo, eu descobri também o feminismo, e aí eu me entendi o que que era ser mulher, né? E o quanto o meu corpo, de uma mulher com deficiência, era um corpo político, um corpo que precisa ser representado, né? Que precisa ser falado. Então, foram muitos processos assim, mas a falta de representatividade, ela com certeza impacta a nossa vida de formas que a gente talvez não consiga nem explicar aqui, né? Tipo, porque são questões culturais e bem fundamentais, de base da nossa sociedade. Sim, inclusive, Letícia, essa questão que você falou da representatividade é uma coisa que, ainda bem que a gente está caminhando para um futuro em que as coisas estão andando lentamente, mas estão andando, né? E são pessoas como você, assim, influencers, que estão ali criando conteúdo na internet para pessoas que não tinham isso no passado e não tiveram isso no passado. Então, isso gera, assim, uma mudança na vida dessas pessoas inimaginável. E um ser humano que causa um impacto tão grande desse na vida de alguém é uma pessoa, assim, uma pessoa de luz, não tem o que falar. Inclusive, o pessoal que ainda não conhece a Letícia, depois pode estar entrando lá no Instagram, Lê_Guilherme, para estar seguindo ela. Ela cria bastante conteúdos interessantes com relação não só à diversidade, não só à inclusão, mas, enfim, ela fala de assuntos, assim, da sociedade em geral. E se vocês tiverem também alguma dúvida para estar perguntando para ela, né, tá falando alguma coisa, podem mandar aqui nos comentários, que aí a gente vai reservar um tempo no finalzinho da live para a gente estar respondendo, tirando algumas dúvidas. A gente vai selecionar algumas. E com relação ao que nem você tinha falado, né, Letícia, a relação da questão de ser político, né? Hoje em dia a gente vê que algumas políticas públicas, elas não favorecem, ou pelo menos elas não dão o mínimo ali para a comunidade LGBTQIA+, entre outras minorias. O que você me diz aí da sua cidade, no seu estado, e aqui no nosso país, no Brasil? O que você acha, né, dessas condições de vida que as políticas
oferecem para a comunidade LGBTQIA+. É, eu sou de São Paulo, né? São Paulo, capital. Moro em São Paulo, nasci, cresci, enfim, e vivo aqui. É curioso, né? Como as pessoas acham que São Paulo, pessoas de outros lugares, enfim, acham que São Paulo é incrível, super desenvolvido e que a gente só de respirar aqui já morre. Mas as pessoas acham que tem mais acesso e tudo mais. Mas isso é uma falácia ali de alguma forma, porque Acho que a gente está com algum probleminha de conexão aí, pessoal. A gente vai tentar trazer a Letícia de novo para a live, né? Conexão, essa vida de EAD não é fácil. Vive caindo, é uma coisa triste. A gente vai chamar ela para a live de novo, aí a gente vai continuar ouvindo o que ela estava falando. gente, erros em Paris. Tudo bem, a gente entende. Aconteceu aqui, acho que caiu minha internet, porque tava dando sem conexão. Desculpa. Mas como eu tava falando, como Imagina. vocês puderam notar, se nem a internet funciona nessa cidade, vocês imaginam as outras coisas, né? Então, assim, realmente a falta de políticas públicas, ela atravessa todas as nossas vivências. Então, a falta de políticas públicas traz a falta de acessibilidade, e a falta de acessibilidade aqui não é só para pessoas com deficiência, né? Quando eu falo de acesso para todo mundo. Então, eu falo de acesso, por exemplo, a uma mulher lésbica que vai a um atendimento na rede pública de saúde, e ela chega lá e fala que é lésbica e ela sofre preconceito dentro do consultório ginecológico, por exemplo. Ou de uma mulher com deficiência que vai fazer um exame ginecológico, seja ela heterossexual, enfim, e ela não tem acesso à maca, porque a maca não é acessível e ela não consegue fazer o exame que ela precisa fazer. Ou então, quando você. Geralmente, esses preconceitos acontecem muito na área da saúde, né? Principalmente contra pessoas LGBTs e pessoas com deficiência. Em relação a transporte público e outras questões, vocês acham, tipo, a galera acha que é bom aqui em São Paulo, mas assim, eu não consigo andar de transporte público aqui. É muito lotado, não tem acessibilidade direito, é precarizado. Então, eu tenho condições de andar de transporte particular, de carro, de aplicativo, enfim, mas a gente sabe que muita gente não tem. Então, eu preciso fazer recortes, né, quando eu falo sobre isso. Porque o fato de eu ter condição financeira para andar de carro de aplicativo não significa que outras pessoas tenham. E eu moro na Zona Leste, mas eu moro numa região que é mais central. A Zona Leste aqui em São Paulo, não sei se vocês conhecem, mas é muito grande. Então, quanto mais periférico seja o lugar que você esteja morando, mais precarizado né? Então, todo o acesso é mais precarizado. Então, as políticas públicas servem para que a gente possa é, ter transformações ali estruturais, né? De base mesmo. Então, através das políticas públicas, a gente consegue alcançar um atendimento médico mais especializado e mais humanizado. A gente consegue ter uma frota de ônibus acessível, a gente consegue lutar para acessibilidade, a gente consegue lutar contra o preconceito, né? Tipo, políticas públicas mais efetivas, né? Leis mais efetivas, fiscalização mais efetiva. Então, todas essas questões, elas permeiam as nossas vivências, no meu caso, como uma mulher LGBT e com deficiência.
Eu nem sei se eu respondi a pergunta Sim. direito, mas é Não, isso. sim, contemplou perfeitamente. A gente sabe que não só em São Paulo, mas em todo o território nacional, há acessibilidade para pessoas com deficiência. E digamos que essa estrutura que deveria ter para essas pessoas e também para as pessoas que são da comunidade LGBT, é uma coisa assim que está em carência, é uma coisa assim que a gente vê que não é frequente, que não ocorre. Vez ou outra a gente vê um projeto de vereador que foi aprovado, mas assim, são pontos assim bem distantes um dos outros. Mas a gente torce, né, para que no futuro a gente possa ter aí uma política pública que cumpra a Constituição, que a Constituição exige isso, né, o que é o mínimo, né, Sim. para uma vida digna de um ser humano. Mas foi perfeito, contemplou perfeitamente a minha pergunta, e agora eu passo também a pergunta agora para o Guilherme. Sim, Lê, é só complementando, né? É realmente a política pública está muito ligado à acessibilidade, né? E o direito básico de ir e vir, né? Porque quando você não tem acessibilidade mínima, você não tem direito de ir e vir, né? Você se limita, né? Isso acontece com muitas pessoas, né? Muitas por diferentes causas, né? E Sim, queria falar exato. também sobre a questão do consumo, né? Que tem a questão pública e tem a questão do privado, assim, das empresas. Que muitas empresas, muitas marcas enxergam essa data, né? Esse mês de orgulho como sendo uma questão só comemorativa, né? Acha que é só colocar a bandeira no logo, colocar a bandeira nos produtos e que tá tudo certo, né? Tá lacrando, quando dizem, né? Mas quando realmente não tem muitas questões ligadas à acessibilidade, não tem representatividade, não tem pessoas dentro dessa marca trabalhando que sejam LGBTQIA+, que sejam pessoas com deficiência, pessoas negras, né? Muitos se falam hoje também na representatividade em cargos de liderança, né? Então, tudo isso é uma estrutura que colabora, né, para esses preconceitos que ainda são estruturais dentro da sociedade, né? Então, queria saber como que é o seu posicionamento na questão do consumo, na questão hoje também de representante de marcas, né? E quando você vê no mercado de trabalho também é relacionado à comunidade. Gente, eu falei isso ontem nos meus stories, né? Que eu falei. Ontem foi dia do orgulho, né? Dia oficial, Dia Internacional do Orgulho. E eu falei, eu vou postar né? Eu fui paga por uma marca para postar uma foto. E eu falei, esse vai ser o único post do dia. Porque ontem, pra mim, foi dia de ganhar dinheiro. E aí, né, nossa, a militância vai abaixo. Inclusive, eu vou abaixo também. Tipo, parece que tudo que eu falo vai por água abaixo. Não. Mas a questão é que a gente precisa entender que pessoas LGBTs, e no meu caso, com deficiência, ganhando dinheiro, faz parte da revolução, né? É um ato de resistência. Então, essa é a primeira questão. Eu falo de orgulho, de comunidade LGBT todos os dias nas minhas redes sociais. Eu não falo só em junho. Então, em junho, se tem empresa, meu filho, querendo me pagar não sei quanto de dinheiro para postar a foto, eu vou postar 5 fotos. Entendeu? Se vocês querem falar de diversidade, então vocês me paguem para falar de diversidade. Porque esse é o meu trabalho hoje. Eu trabalho, o meu corpo é o meu trabalho, a minha vida é o meu trabalho. Tipo, não que eu só, não que eu vivo para trabalhar, não é isso, mas a minha vivência é o meu trabalho, né? Tipo, eu falo sobre isso e as empresas contratam ali o meu posicionamento, os meus valores, a minha imagem. Então, muito que bem. Isso é legal, né? Mas isso também se chama marketing de causa. Que é quando uma empresa vê uma causa e ela pega uma causa, seja a causa de pessoas pretas, seja a causa de pessoas LGBT, de pessoas com deficiência, de mulheres, e ela se apropria disso, né? E faz marketing em cima disso e ganha dinheiro em cima disso, sem ter uma transformação de base. Então, por exemplo, sem contratar pessoas LGBTs, pretas, com deficiência, mulheres, sem ter um treinamento para lideranças saberem lidar com, né, ensinarem ali de alguma forma
os seus colaboradores, né, a não serem preconceituosos, porque a gente tem que ficar ensinando a galera. Então, se uma empresa ela só ganha dinheiro em cima da gente, que a gente possa ganhar dinheiro em cima delas também. É, tipo, é sobre isso, assim. Infelizmente, eu não gostaria de viver nesse mundo. Eu não gostaria que fosse assim. Eu gostaria que a gente tivesse um plano de equidade. Eu gostaria que as nossas vivências fossem levadas em consideração e que todos nós alcançássemos ali espaços em um patamar de igualdade, né? Após uma equidade em patamar de igualdade. Mas essa não é a nossa realidade. Essa não é a realidade. Então, a gente precisa lutar para que essas empresas, para que mais momentos, né, que não só em junho, eles levantem a bandeira LGBT e falem sobre diversidade, né? Mas que falem sobre esses assuntos no resto do ano também. Que contratem influenciadores diversos no resto do ano também, né? Que contratem pessoas para as equipes todo o tempo do ano, que respeitem essas pessoas, né? Então, assim, são muitas coisas, são muitas questões que eu poderia ficar horas aqui também falando. Mas, infelizmente, tem momentos que a gente tem que, tipo, cavalo de Troia, sabe? Eu brinco que é tipo cavalo de Troia, porque muitas vezes eu não tenho como manter o meu trabalho aqui na internet sem ganhar R$ 1. Porque esse é o meu trabalho hoje. Eu vivo da minha criação de conteúdo. Então, para isso, eu preciso que as empresas me paguem. Eu preciso que elas me paguem para eu falar da minha vida, para eu falar de diversidade, para eu falar de inclusão, para eu falar de todos os conteúdos que permeiam a minha vida e me atravessam. Então, assim, eu preciso dessa grana, assim como outras 1.000 pessoas também precisam. Então, é importante que a gente cobre, né, dessas empresas que não façam só marketing de causa, né? Que não se apropriem só das vivências e das lutas das pessoas para ganhar dinheiro, mas que elas também deem dinheiro, né? De volta. Então, vários projetos aí de empresas. Se você comprar essa camiseta, a gente vai doar tantos reais o lucro para uma ONG. Gente, eu gostaria de falar que isso é péssimo. Eu gostaria de falar que a gente não deveria viver assim. Que essas empresas poderiam doar produtos sem precisar vender. Mas a gente sabe que essa é a lógica de mercado. E, tipo, infelizmente, eu, Leticinha, sozinha, não consigo lutar contra esse sistema. E nem 3 gatos, tá? Tem que ser muita gente para a gente conseguir derrubar esse sistema. Então, já que a gente vai falar de diversidade nesses momentos, que a gente possa arrecadar doações para ONGs, que a gente possa empregar pessoas LGBTs com deficiência, pretas, gordas, mulheres, entendeu? Já que a gente vai falar sobre isso, já que as empresas, já que a diversidade já foi cooptada ali pelo capitalismo, a gente tem que lidar com o que a gente tem. Infelizmente, como eu falei várias vezes, essa é a realidade. E eu relutei, viu? Relutei muito para aceitar isso. Porque eu não me conformo, eu ainda não me conformo. Vocês podem ver meu tom de fala, eu ainda não me conformo muito. Mas é a real, gente. Infelizmente é a real. Então, assim, as empresas precisam procurar um trabalho de base e depois elas podem falar de diversidade de fato, né? Elas podem contratem pessoas LGBTs, minorias no geral, com deficiência, pretas, gordas, indígenas, mulheres. Contratem essas pessoas, façam um movimento interno dentro da empresa primeiro, né? Só se tiver gente preconceituosa, crime, né, galera? Isso é crime. Então, assim, vocês que lutem. E aí, depois de tudo isso,
Aí vocês se apropriam da causa. Aí vocês contratam as pessoas para falar de diversidade. Aí vocês colocam bandeirinha LGBT colorida no ícone em junho, entendeu? Aí vocês fazem isso. Mas o discurso, ele tem que ter uma base. Não dá pra ser só um discurso, entendeu? Acho que é mais ou menos isso. Também falei, ó, mais que o ovo da cobra. Mas é sobre isso. Às vezes a gente tem que falar o óbvio, né? Que não é tão óbvio assim, porque muitas pessoas ainda não fazem, não respeitam, né? E não aderem à causa, assim. E é sobre isso. As empresas precisam se posicionar mais, contratar pessoas, né? LGBTQIA+, pessoas diversas. E hoje ainda precisa de rede de apoio dentro dessas empresas, né? Precisa de programas para que essas pessoas continuem, né, dentro dessas empresas e depois, a partir daí, fazer marketing, né? Porque, inclusive, quando você não faz marketing, quando você faz marketing para diversidade sem diversidade, você peca, né? Sempre acontece alguma gata, entre aspas, né? Porque não é gato, porque é planejado e tudo, mas sempre não dá muito certo, né? Não, e outra, E. já que. Desculpa, só te cortando, Uhum, amigo. fala. É, se. Assim, vamos falar. A galera não gosta de dinheiro. Então, ó, e tem várias pesquisas que dizem que equipes diversas produzem mais e trazem mais lucro para tua empresa, meu filho. Então, você fica aí com esses monte de homem branco, hétero, velho, fazendo as coisas, vocês estão perdendo dinheiro. Vocês não gostam de dinheiro? Então, vocês estão perdendo dinheiro. Então, bora contratar a galera aí, as minorias, a galera diversa, que vocês gostam de diversidade. Gays, povo animado, diversidade. Então, já que vocês gostam dessa galera, no mês de junho, então vocês contratem essas pessoas que no fim das contas vocês vão ver que o movimento é muito melhor. E óbvio, né? Você tem que ter um ambiente acolhedor para essa pessoa, porque não adianta você contratar a pessoa precisa viver um inferno dentro da tua empresa. Então, o mínimo que você pode fazer é ter um ambiente acolhedor. E aí você vai ver que os lucros, ó, é foguete. Foguete não tem ré, só para cima. Entendeu? Então, vamos, né? Tem várias pesquisas aí. Só você dar um Google, vocês dão um Google, que vocês vão ver as pesquisas que falam sobre isso. Porque meu TCC foi sobre isso. Então, eu já não leio mais as pesquisas, né? Que, gente, agora eu já sou quase cringe. Porque eu me formei já faz, tipo, 2 anos. Então, mas tem as pesquisas por aí. Desculpa, Gui, pode continuar. Eu te cortei, perdão. Imagina, você tem toda a licença. Mas é sobre isso, tipo, é falar na língua de quem tem que escutar, né? E é, tipo, às vezes a gente se exalta, assim, porque não é fácil a gente dizer isso. Eu mesmo ontem foi dia do orgulho, mas eu não consegui, tipo, ter plena, assim, ficar pleno, sabe? Porque são muitas situações em volta, né? São muitas coisas exteriores, né? Não é só, tá, a gente se ama e tá tudo certo. Tem muita coisa que a gente enfrenta ainda na sociedade. Sim. E, assim, já entrando no finalzinho, né? Tá acabando o tempo, mas queria que você falasse sobre como as pessoas héteros, né? Pessoas que não se incluem em nenhuma sigla dentro dentro do LGBTQIA+, né? Como essas pessoas podem ajudar ainda na causa, né? Tipo, colaborar, né? De alguma forma. Vamos lá. Primeiro, que a gente precisa também precisa entender que, assim, a homofobia só existe porque vocês são homofóbicos. Então o problema é de vocês, o problema não é nosso. O problema é de vocês. O problema é de quem profere o preconceito, não de quem recebe. Senão você tá botando a vítima no lugar de culpado. Aí você é burro. Entendeu? Então, por exemplo, mulheres não são machistas. Mulheres reproduzem o machismo que lhes foi ensinado. Quem reproduz machismo, quem é machista, é homem. Assim como pessoas LGBTs não podem ser LGBTs. Elas reproduzem a LGBTfobia. Quem é LGBTfóbico é o hétero. Então, assim, o problema é de vocês. Assim como é problema de branco, o racismo é problema dos brancos, que é branco, que nem eu, que profere o racismo, e eu sempre falo isso, eu sempre faço essa correlação, porque é do lugar que eu posso falar, né? Lugar que eu oprimo outras pessoas. Então, já que eu sou branca, eu oprimo as pessoas pretas.
Todo mundo sabe, eu sou branca, essencialmente, eu já oprimo outra pessoa preta. Então, o que que eu faço? Né? Eu penso antes de falar. Eu respeito a vivência do outro. Eu escuto mais do que eu falo. Eu pesquiso. Eu tenho acesso, né? Eu tenho acesso à internet. A gente está aqui no Instagram conversando. Então, se eu tenho tudo isso aqui, eu também tenho acesso ao Google. Eu também tenho como comprar um livro, né? Vocês sabem que tem PDF pirata também. Então, assim, a gente tem acesso. Então, quem tem acesso não é mais aceitável que profira, né, que promova qualquer tipo de preconceito. Não é aceitável, gente. Não é aceitável. Não vem com esse negócio. Você tem que respeitar para ser respeitado. Ó, mano, não me fala isso, velho. Ou, juro por Deus, que eu já fico me tremendo. Então, assim, já que eu aqui no meu lugar de mulher branca, privilegiada e tal, branca assim, privilegiada mais ou menos, né? Porque ser uma mulher com deficiência no Brasil não é muito privilégio. Mas assim, aqui no meu lugar, eu estudo sobre racismo. Na minha rodinha de amigos brancos, eu falo sobre racismo. Entendeu? Porque o problema é nosso. Quem inventou essa porra foi a gente. Então a gente precisa falar sobre isso, desmistificar o racismo. O racismo não é problema dos pretos, não é problema de quem sofre, é problema de quem profere. Então, assim como a LGBTfobia é problema dos héteros. Então, vocês acompanhem pessoas LGBTs, normalizem as vivências de pessoas LGBTs, pesquisem sobre pessoas LGBTs. Nós não somos aberrações, ai, coisa do capeta, sei lá, aí, esses negócios aí que essa galera inventou. Não somos nada disso. Aqui. Olha esse Pô, rosto, meus queridos. Olha isso. Olha essa potência, entendeu? Vocês acham que isso aqui é aberração? Não é. Nós não somos aberrações. Então, assim, você acha que Deus me odeia? Não me odeia. Olha, linda desse jeito. Inteligente. Maravilhosa. Você acha que Deus me odeia? Não é possível que ele me odeie. Porque eu gosto de mulher. Entendeu? Então, a gente. Tô brincando aqui, né, gente? Tô fazendo as piadas. Mas, assim, não venham com esse papo. E é essencial que a gente tenha aliados, né? Que as pessoas héteros sejam nossos aliados. Que na rodinha lá dos héteros, né? No bar, nos hétero top e tudo mais, que se um ouvir uma piada LGBT, ele vai falar, pô, meu amigo, não faça uma piada assim, né? Essa piada não é bacana, isso daí não é piada. Não é piada. Né? A LGBTfobia recreativa, né? Viadinho, sapatão, ai, bicha, não sei o quê, traveco, né? É, esses adjetivos, né? Que são super pejorativos e tudo mais. Eu falo que eu sou sapatão, mas eu posso falar que eu sou sapatão. Você não pode vir no meio da rua e falar, eu sou sapatão. Aí você vai tomar um burro, entendeu? E aí, que aí não, as contas não fecham, entendeu? Então, a gente precisa entender que precisamos de aliados, precisamos que vocês sejam nossos aliados. Nós não estamos. Eu sou uma só. Você acha que eu consigo combater a LGBTfobia de 200 milhões de brasileiros? Não consigo. Eu sou uma garotinha. Apenas uma. Garotinha não, né? Eu já vou fazer 24 anos, gente. Ai, olha. Falta menos de um mês. A idade dos gays, né? Como eu falei outro dia também. Então agora eu vou ficar muito LGBT. Eu vou ficar muito LGBT, porque eu vou fazer 24 anos. E aí, meu Deus, vai aflorar tudo. Então, assim, não tem como. Eu sozinha, uma andorinha só não faz verão. Então a gente precisa de vocês. Respeitem a gente, acompanhem pessoas LGBTs, cobrem, né, dos lugares que vocês estão. Tipo, cadê o povo animado? Cadê os LGBTs, né? Tipo, cadê essas pessoas que eu não tô vendo aqui na empresa? A gente está contratando? Se você é um gerente, um gestor, um líder, cobre, você tem ali algum poder, né, dentro da empresa, cobre isso também. Fale aí, meus queridos, vamos ficar só nessa de bandeirinha? Não vamos, não. Não vamos, não. Vamos contratar pessoas LGBTs. Vamos se mexer, né? Na rua, proteja pessoas LGBT. Se você vê qualquer tipo de homofobia,
proteja essa pessoa, ligue pra polícia, combata a LGBTfobia todo o tempo que você puder. Não é porque você não é LGBT que, como eu falei, o problema é de vocês. Quem profere essas coisas são vocês. Então, se agiliza, galera, que a gente já tá em 2021, entendeu? Não tem mais tempo. E a gente também não tem mais energia. Nós, minorias e tal, a gente não tem mais energia pra ficar pegando na mão da galera e ensinando o beabá, sabe? Eu sei que todo mundo que tá aqui assistindo, todo mundo que me acompanha tem acesso à internet, tem acesso de alguma forma essa pessoa tem acesso. Então, da mesma forma que ela tem acesso para consumir conteúdo ridículo na internet, página de fofoca, conteúdo que não serve para nada, gente que aglomera, lugares péssimos, da mesma forma que você tem tempo, né, para fazer isso e energia para fazer isso, você também pode ter tempo e energia para respeitar as outras pessoas, para entender sobre as vivências de outras pessoas. Militei? Militei. É justamente isso que você falou, Letícia. É um fato, assim, viver é um ato político e a gente precisa aplicar o nosso exercício de vida, né, o nosso exercício como ser humano, para acabar com esses problemas que a gente tem no mundo, e que se a gente for observar, assim, de um ponto de vista, assim, digamos que a gente estivesse de fora ali da sociedade, esses problemas que a gente passa hoje são culpas nossas, culpas dessas pessoas que reproduzem isso, culpa dessas pessoas que têm um celular na mão com acesso a todas as informações do mundo e não fazem nada para mudar o que já vem acontecendo há tanto tempo, entendeu? Então, fica aí a mensagem para todo mundo que é hétero. Vocês não têm um mês do orgulho LGBT porque vocês não precisam, então agradeçam por isso e façam com que a gente também um dia possa viver em paz, sem ter que ter medo de se esconder, sem ter que ter medo de andar de mão dada na rua, sem ter medo de andar com um chinelinho com arco-íris, porque isso não é condição de vida, isso não é uma condição de vida que quem quer falar de Deus fale. Deus não quer isso para ninguém, e quem não quer falar, tudo bem, isso não é uma condição de vida assim para nenhum ser humano, dentro de Constituição, dentro de lei, dentro de nenhuma situação. Então, se isso continua acontecendo, a culpa é de quem pratica, a culpa é de quem faz. É questão, assim, de você mesmo, cada um aí sentado na sua casa, pôr a mão na consciência e falar assim, eu já fiz tanta mudança na vida, por que eu não posso fazer mais uma? E favorecer a vida das outras pessoas que estão ali querendo viver. As pessoas só querem viver em paz. E é isso que é o mínimo, né? E a gente está com um tempo aqui limitado, né? O Instagram, ele permite uma live assim, é até 90 minutos, Letícia? Você sabe me informar ou é 1 hora? Que eu saiba é 60. 60? Então, gente, como já está dando aí o tempo, primeiramente eu quero agradecer a participação da Letícia, que a gente ficou muito feliz de ter a participação dela aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem algo que queiram assim acrescentar, vão lá no Instagram dela, _Guilherme, sigam ela e compartilhem os posts dela, compartilhem os stories delas, porque isso, quanto mais pessoas alcançar, mais pessoas ali que precisam daquilo na vida delas, vai ajudar essas pessoas. E também vai agregar na vida de vocês. E vamos pensar aí por que temos esse mês do orgulho, quem faz parte aí da comunidade, vamos sim ter orgulho de sermos quem nós somos, né? Porque a gente não tem motivo de se envergonhar, a gente não nasceu errado, a gente não está errado, a gente não é pecador, a gente não faz nada de errado. O que importa é o caráter, não importa o que a gente faz, de quem a gente gosta, para quem a gente fala eu te amo, essas coisas não importam numa sociedade. Então, eu agradeço muito a participação da Letícia, muito de coração. Espero que em breve, em futuros eventos, você possa também estar participando, também assistindo o evento que vamos ter no finalzinho desse ano. E, de coração, agradecer a todo mundo que está aqui na live, todo mundo que participou. E vocês são maravilhosos do jeito que vocês nasceram, porque vocês nasceram assim, vocês são perfeitos assim. E vou passar a palavra agora para o Gui, aí o Gui encerra a nossa live. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a Letícia, ou com o Instagram da Cosa, né? Ou com qualquer um de nós. E é isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação. E aí, Gui, o que você tem a nos dizer? Gente, pera, antes do que falar, eu só quero falar um negócio. Rápido. Vamos votar direito, tá? Porque a gente viu aqui nessa live a importância de políticas públicas. Então,
não dá para eu ficar aqui falando respeitem outras pessoas e pipipipopopó, se a gente tem cada vez mais governantes que são LGBTfóbicos, racistas, preconceituosos. Então, assim, hello, acordem, bom dia. Bora votar direito. Primeiro isso. Segundo, parem de nos matar, né? Que a gente morre por ser quem somos, muitas vezes. Então, por isso que não existe orgulho hétero. Ninguém morre porque é hétero, mas a gente morre porque é LGBT, tá? Muito obrigada por terem me convidado. Eu com certeza estarei nos próximos eventos. Podem me mandar mensagem, vocês têm meu contato. E se quem tiver alguma dúvida, qualquer coisa aqui, pode me mandar na DM. A Luana acabou de falar aqui, o voto muda tudo. E muita gente acha que voto não muda nada. Que eu não vou votar porque não muda nada. Se vocês continuarem pensando assim com essas cabeças de jirico, aí realmente não vai mudar nada. Mas se vocês usarem a cabeça, aí pode ser que mude. Então, let's que bora, como diria a própria eu. E é isso. Muito obrigada. Gui, pode falar agora. Desculpa te cortar de novo. Imagina, você pode cortar a hora que quiser. Enfim, finalizando, queria reforçar os agradecimentos. A Letícia, ela foi super atenciosa e presente desde o primeiro momento, primeiro contato. E também foi super necessária nessa live, como também no Instagram dela. Vocês podem ver que todo conteúdo que ela traduz é necessário. E finalizando, acho que é isso. E o preconceito é cringe, vamos parar com isso, né? Respeite a todos. E é isso. É isso. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com você, Letícia. Super amigável, super amistosa. E é isso, gente. A gente agradece de coração a todos que assistiram e vamos fazer com que o orgulho LGBTQIA+, não seja comemorado e lembrado em um único dia do ano. A gente tem 365 dias que a gente faz coisas todos esses dias e não custa nada a gente pegar e reservar um espaço desses momentos para a gente, com os mínimos detalhes ali, mudar o mundo que está à nossa volta. Mudou muita coisa já, desde o passado até hoje, mas a gente tem muito chão ainda para andar. E vamos torcer para que a gente consiga viver num futuro em que a gente não precise se esconder, não precise ter medo e não precise ter um movimento de orgulho, que aí todo mundo vai se aceitar, todo mundo vai se amar, da forma que a gente espera que isso um dia aconteça. Então é isso, pessoal. Agradeço de coração mais uma vez a todo mundo que participou. E em breve a gente vai liberar mais novidades a respeito do evento final que a gente vai ter da COSA. Vamos ter outros drops também, então já vamos se preparando aí para falar de outros assuntos tão importantes na nossa sociedade hoje em dia. Muito obrigado, gente. Agradeço de coração a todos vocês. Muito obrigado, Gui. Mais uma vez, muito obrigado, Letícia. E é isso, gente. Boa semana para todos vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.